Porquê por uma razão muito simples, pá, porque todos os anos mudam os alunos, mudam as maneiras de ver o mundo ou mudam os problemas que eles trazem com eles. E, portanto, a pessoa tem que se atualizar. A pessoa nunca dá a mesma aula da mesma maneira. Não. Porque as pessoas são diferentes. Exemplos dos anos 70, ninguém percebe nos anos 80. Exemplos dos anos 80, ninguém percebe nos anos 90. Exemplos dos anos 90, ninguém percebe agora. Mas veem porque é que ele é professor. É outro mundo, é outro mundo. Sabes quanto tempo é que eles têm de atenção agora? Não. 7 minutos. Antigamente... É o máximo. Estavam 50 minutos a ouvir uma aula, depois passou para 35, depois para 25, depois para 15... Era mais que 7. Agora 7 minutos, não, tu tens que levantar, contar uma anedota, dar uma volta, narrar uma história completamente diferente, mudar o tom de voz, mas na televisão é a mesma coisa. Realmente, encurta-se o tempo, sabes porquê? Por causa do zapping, por causa da internet. A internet é tudo muito mais rápido. Desconcentrou e tornou mais rápida as mensagens. E a possibilidade de mudarmos constantemente como quisermos. Instantaneamente. E nós tínhamos 3 canais, no princípio tínhamos só um, como era a RTP, mas via-se aquilo, tinha que se mamar aquilo de qualquer maneira. Agora a pessoa sentava-se era a crítica. Ou para ti te levantar para fazer assim, já não. Já nem te levantas, fazes assim. Não. Estás no coisa. Isso é muito bem visto. E tu achas que isso rejuvenesce as pessoas? Evidente. Porque eu tenho a apanhar a onda deles. Vou pedir para dar mais aulas. E a onda muda todos os anos. A onda muda de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos. E o professor tem que sempre estar, de certo modo, de acordo com toda aquela gente. As aulas que eu dava hoje já não poderia dar. Não? Não. Eram incompreensíveis. Eram mais densas, mais pesadas? Mais densas, mais longas. Uma das coisas que eu noto é que eles concentram-se muito menos. Por causa do audiovisual, desconcentram-se rapidamente. Claro. Eu vejo isso com os meus netos e tal, já vi com os meus filhos. E, portanto, depois tem a coisa da imagem. Quero o exemplo. Antigamente ensinava-se na base do conceito, da ideia abstrata. Agora não o exemplo. Está ali. Inflação e tal. Inflação quer dizer, aconteceu isto. Contrato de e tal. Dou o exemplo de um contrato para perceberem o que é, efetivamente. Logo. Falando de inflação, como é que é isto em Portugal? A inflação vai disparar? A inflação, vai lá, tem-se aguentado isto. Disparou um bocadinho no fim do ano passado. Disparou, de repente aproximou-se dos 3%, que é muito. Para quem já recebe menos em tudo, corte de salários, impostos, corte de subsídios e tal. Com inflação era mais outro corte. Agora, aparentemente, travou por uma razão muito simples, que as pessoas não têm dinheiro para gastar. Claro. A inflação exige o quê? Consumo privado. As pessoas não têm, as famílias não têm dinheiro. Consumo público, o Estado não tem dinheiro. Portanto, investimento público ou privado está praticamente parado neste momento e, portanto, nesse sentido... Há uma melhoria nesse sentido. Nesse sentido, os preços não subiram tanto quanto se temia. Mas estão acima de 2%, 2,5%, 2,6%, 2,7%. O que é mau? É um bocadinho mau. Mas tens esperança? Eu sou um tipo de esperança. Um professor tem que ter esperança. Porquê? Porque senão não dá esperança. Tu tens na tua frente centenas, milhares de alunas, hoje mais mulheres do que homens, alunas e alunos, e tu tens que dar esperança no futuro. Se tu não tens esperança, tu não podes dar aquilo que não tens. Percebes? E, portanto, um professor que é um pessimista, é um cético, é um negativo, não pode ser um bom professor. Pode ser um bom investigador, pode ser um bom teórico, pode ser um bom especialista. Um profissional em qualquer coisa não ser um bom professor. Não pode ser um bom professor. Há um lado de esperança que é, apesar de tudo, o copo está meio cheio. Apesar de tudo, vale a pena acreditar. Claro. Apesar de tudo, vocês têm à vossa frente 60 anos ou 70 anos, vão dar a volta a isto. Percebes? Exatamente. O ensino em Portugal é bom? Há tudo. Há tudo, como na política, como na televisão, há tudo. Mas fizemos assim uma avaliação eu diria assim, por cima. Eu diria assim, que o grande problema é a desigualdade no pré-escolar. Quer dizer, no pré-escolar as famílias têm grandes desigualdades económicas e sociais. Claro. E as pessoas acham que ao chegarem às escolas as crianças ficam automaticamente iguais. Não ficam. Há umas que podem comer o que as outras não podem comer. Exatamente. Umas que vão agora até, muitas vezes, com fome ou numa situação de subnutrição. Não mas é uma que vestem coisa o que os outros não para vestem. aprender, para acompanhar. E começam as diferenças que passam para o básico. Algumas são equilibradas, mas a escola não se pode substituir totalmente à sociedade nem à família. E, portanto, quando diferentes. se começa a tocar no secundário, a mim chegam na universidade. E quando chegam lá, já há coisas de trás, muito boas e muito más. Por exemplo, o que é que eles acham que eles têm melhor do que nenhum dos anteriores? Têm mais informação. Eles têm informação como nós nunca tivemos na nossa vida. Carregam num botão e está lá tudo. Sabem tudo. Agora, grande problema, não têm tempo para digerir a informação. A cultura já é outra coisa. Não, são 24 horas por dia.
E nós digeríamos em 24 horas por dia 100 mil informações. Eles têm 100 milhões. Pois. E digerir 100 milhões exige mais tempo. E, portanto, têm até mais tarde dificuldade em fazer escolhas de vida, dificuldade em fazer seleção. Porquê? Porque os mecanismos de seleção não acompanham a torrente de informação. Claro. Foi rápido demais. E, por exemplo, uma coisa que eu noto é o seguinte: eles têm dificuldade em localizar no tempo e no espaço. O que foi antes e o que foi depois. Eu pergunto, olha, o que é que veio antes? E dou 10 nomes da história portuguesa. Se chamarem Dom qualquer coisa, sabem que é da monarquia. Foi antes. É do antigamente. Se eu não disser, para eles, muitas vezes, o passado é uma tábua rasa. Viveram todos ao mesmo tempo, mais ou menos. Quem foi primeiro? O Afonso Costa, o Spínola, o Salazar, o Sidónio Pais. Não tem ideia. Não tem ideia. Mesmo na geografia. Onde fica o Afeganistão. Todos os dias estou a falar no Afeganistão, claro. Ouvias por causa do Bin Laden e tal. Com que países tem fronteira o Afeganistão? Eles olham para mim, vagamente há uns dizem Paquistão, era por lá que andava o Bin Laden. Paquistão. Não sabe, porquê? Porque a informação é tão grande, tão rica, que digeri-la. Agora, são inteligentes, têm mais informação, têm mais mundo, têm outro jogo de cintura. Isso a internet permitiu. Circulam, quando não circulam fisicamente, circulam no espaço e no tempo e chegam em tempo real a tudo o que se passa. Têm amigos de todo o mundo e acompanham tudo o que se passa. Agora, daí até à digestão, vai uma pequena diferença. Passas muito tempo na internet, tu? Passo muito tempo na internet. Eu deito-me, como sabes, às 5h30 da manhã. Eu sei, ia dizer. E as minhas últimas 2 horas... Diz-me só uma coisa, deitas às 5h30 e levantas-te a que horas? 8 horas, 8 e tal. Portanto, dormes 3 horas por noite. 3 horas o máximo. És conhecido por isso. Pois foi assim. Entre outras coisas, claro. Mas não foi mérito, foi por causa da censura. No tempo da ditadura, em que havia censura, eu tinha que dar aulas às tantas da manhã, pronto, e vivia fora de Lisboa. Eu vinha de fora de Lisboa, com o trânsito e tudo, para às 9 horas dar aula. E tinha que ficar à espera das provas de censura, quando os jornais mandavam, até às 3, 4, 5 da manhã, só depois é que podia ir para casa. E, portanto, foi assim, durante anos. Depois veio a Revolução, tudo se passava à noite. Tudo à noite. E, portanto, o que aconteceu é que continuei a não dormir. E às tantas, já nem recuperava ao fim de semana, deixei de recuperar. O corpo habituou-se a isso. Mas isto para dizer o seguinte, que a última coisa que eu faço, já amigos meus médicos disseram que eu mais neira, antes de deitar, ir para a internet, por causa das radiações. Claro. A pessoa fica mais excitada. Mais esperta. E mais esperta, exatamente. Mas é o tempo que eu aproveito para ir ao correio, para ir às perguntas antes do telespectador. Antes de ir para a cama estás 1 hora e tal em frente à internet? 2 horas e tal, 3 horas. Sim. 2 horas e tal, 3 horas? Sim. E dormes a seguir? Eu recebo por dia centenas de perguntas de telespectadores. Calculo. E várias, as que não são muito formuladas, eu faço eu sozinho uma resposta, porque eu não tenho staff nenhum a trabalhar comigo. Eu não tenho ninguém que me leia as perguntas, ninguém que me leia os livros, ninguém que prepare os dossiês, não tem nada. Portanto, sou eu a fazer isso. E faço quando não estou a dar.